competição, diria que o sonho é comum a todos os portugueses, ganhar pela primeira vez o Campeonato do Mundo. Lembrando que há pouco mais de um ano, a 8 de junho de 2025, Luís Vidigal, Portugal, ganham a Liga das Nações à Espanha, tendo batido a Alemanha na meia-final, tendo ganho à Espanha nos penaltis a final e, portanto, perante duas seleções de topo do futebol mundial, mostrou que é possível Portugal ganhar o Campeonato do Mundo. É verdade, Rocha. Argumentos mais do que necessários para Portugal acreditar ser possível conquistar este Mundial. Para além disso, juntar todo o talento e toda a qualidade que este plantel de Roberto Martínez apresenta. É pensar, como o técnico tem vindo a dizer, querer ganhar todos os jogos, ir pensando um de cada vez. Agora preparar neste jogo amigável frente à seleção da Nigéria para chegar nas melhores condições aos Estados Unidos e fazer aquilo que tem que fazer. Ganhar o primeiro e preparar o segundo. Lembrando que há essa vontade de ganhar os 8 jogos no Campeonato do Mundo. Primeiro remate no jogo a sair do pé direito de Cristiano Ronaldo. É o primeiro pontapé na partida à baliza, Cristiano Ronaldo, e o público reagiu como se tivesse uma mola. Já neste primeiro pontapé de Cristiano Ronaldo, obviamente que estádio completamente cheio, Rui, à espera que isto seja, sobretudo, uma festa do futebol português no adeus antes da partida para o Campeonato do Mundo. Partida que começa com Roberto Martínez no limite da área técnica, também do outro lado Eric Schell, e agora é a vez de Portugal pressionar alto como a Nigéria fez, depois da bola de saída para a seleção das esquinas. Lançamento lateral para Akpan, lateral direito da seleção nigeriana. A Nigéria que já conquistou por 3 vezes a Taça Africana das Nações, a principal competição das seleções do futebol africano. Esteve presente na última edição nas meias finais, caiu nos penaltis perante Marrocos e perdeu também, lembrando essa derrota igualmente nos penaltis, ainda com José Peseiro no comando, perdeu a final da CAN anterior, na decisão por penaltis. Ali algum risco, mas muita segurança do Diogo Costa. Saída para o ataque por parte de Nelson Semedo. Lateral do Fenerbahçe a sofrer um pequeno toque e a dar pontapé livre. É aqui claramente as características diferentes do Nelson, muito mais ala, muito mais linha, menos jogo interior. E a necessidade de muitas vezes conseguir criar desequilíbrios a partir daí. Lá está ele mais uma vez a solicitar o espaço nas costas da linha defensiva. Ruben Dias, central do Man City, no atraso para Diogo Costa. A receber Vitinha, depois de ter sido ele e os outros 3 portugueses da equipa do Paris Saint-Germain bicampeão europeu, regressou à seleção nacional, mais tarde, naturalmente, todos eles, os 4, e agora a integrarem aqui o 11, quer João Neves, quer também Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos a ficarem para já de fora do 11 titular. Recebe Gonçalo Inácio e é talvez, Luís Vidigal, uma das poucas dúvidas relativamente ao 11 esperado na seleção nacional para o Campeonato do Mundo, pelo menos no arranque, a questão do parceiro de Ruben Dias. Hoje é Inácio. Acreditas que será assim perante o Congo? Pois, a ideia é tentar perceber também aquilo que será a capacidade desta linha defensiva suportar o lado físico do adversário. O Gonçalo Inácio tem tido um espaço bastante interessante ao nível da seleção. Dá para perceber que Martínez tem aqui alguma preferência, talvez no lado mais intenso e agressivo que o Renato Veiga coloca no jogo, e tendo em conta também o adversário muitas vezes ter a necessidade de contrapor com alguém com essas características. A qualidade é tanta, Rocha, que jogue quem jogue vai sempre com certeza dar uma boa resposta, mas sim, concordo contigo, se há dúvidas é perceber qual será o parecer de Ruben Dias. Vamos ver se chega, não chega. Cristiano Ronaldo saiu da baliza Maduka Okoye, habituado à experiência na Série A, o guarda-redes da Udinese. E há também, e ainda em relação a esse tema, diria que a principal dúvida para lá, ou diria a principal preocupação, mais do que dúvida, tem a ver com o estado físico do Ruben Dias, que teve uma época difícil, bastante intermitente, pouco mais de 30 jogos na temporada ao serviço do Man City. Ele que é, em condições normais, indiscutível. Sim, O ex defensivo isso de que Portugal,
Até no pode jogar a pós-Pep favor. acaba por ser o patrão da defesa. Sim, até pode jogar a favor de Rubem Dias, que teve tempo para recuperar dessa lesão e apresentar-se agora nas melhores condições. Roberto Martínez, de forma inteligente, repete Rubem Dias no 11 para ganhar ritmo e condição para estar na melhor forma já no início do campeonato. E o Gonçalo Inácio agora a cortar para pontapé de canto, penso que é canto, exatamente, o árbitro assistente mantém ali a bandeirola para baixo, vai ser o primeiro pontapé de canto favorável à seleção da Nigéria. Pontapé de canto para a seleção nigeriana, as Super Águias, um dos principais países em termos futebolísticos do continente africano. Tem perdido algum espaço, infelizmente, nos últimos tempos, deixa-se passar por Senegal, por exemplo. Agora, esta é uma situação bastante interessante que Roberto Martínez terá chamado a atenção aos jogadores, as bolas paradas, a capacidade de disputar lances onde o lado físico vai ser importante. É aqui um canto trabalhado pela seleção nigeriana, remate de Calvin Bassey, defesa segura de Diogo Costa, não pega muito bem na bola, o central do Fulham, atento o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Não lhe deu em cheio na bola, a bola saiu lenta e junto ao relevado para defesa fácil de Diogo Costa, ainda assim aqui acarinhado com um forte aplauso vindo das bancadas. Rubem Dias a jogar com Vitinha, 50 jogos na temporada ao serviço do Paris Saint-Germain, juntando depois também os jogos pela seleção nacional, época muito longa. Recuperação para Portugal, bem jogado por Bruno Fernandes, aparece o corte da linha defensiva da Nigéria, muita confusão e consegue finalmente sair. A equipa estão a defender com muita nigeriana. gente, Rocha. Uma linha de 6 obriga os alas a baixarem, deixa apenas na frente o gigante avançado do Sevilha. E, portanto, preocupações defensivas aqui bem presentes no jogo. Portugal, de forma inteligente, a gerir, por enquanto, com bola, muita posse para o lado da seleção portuguesa. Recupera agora Calvin Bassey. Atrasou para o guarda-redes Okoye. Recordo que esta seleção nigeriana não perde nenhum jogo nos 90 minutos desde dezembro. Portanto, atravessa aqui um momento de maior confiança. É verdade que vem dessa grande desilusão, quer na CAN em 2025, a CAN que acabou de forma bastante conturbada com a vitória na Secretaria de Marrocos, depois de ter perdido em campo. Foi Marrocos que eliminou precisamente a seleção da Nigéria nas meias finais, nos penaltis. Ataque para a Nigéria, recebe Moses Simon, é um dos mais experientes desta seleção. Grande corte, muito bem, mas sempre ou quase sempre em velocidade. A seleção nigeriana, grande bola, tem espaço para levar. Situação de superioridade numérica de Portugal. O passe é espetacular e Ronaldo desperdiça 1-0. Que grande bola de Nelson Semedo. É uma grande bola de Nelson Semedo no seu 50º jogo pela seleção nacional. O passe foi açucarado para golo para Cristiano Ronaldo, mas o remate levou a bola a passar ao lado. Enorme broá aqui no estádio, com os jogadores da seleção prontamente a aplaudirem o capitão Cristiano Ronaldo. Não é habitual vermos isto, incrível. É verdade. Seja agora, Rocha, agora que no Mundial. Seja agora, antes agora que no Mundial. Mas sim, uma jogada muito bem elaborada, o Trincão a baixar, em processo defensivo ajudar os companheiros. Depois a capacidade, uma visão de jogo incrível, a isolar na lateral direita Nelson, que de pronto encontrou espaço para servir Cristiano, que não finaliza para gol, mas grande lance ofensivo de Portugal. Atenção à resposta da Nigéria, remate ao lado, perigo também do outro lado, com Akor Adams, o atacante do Sevilha, a ameaçar o primeiro em Leiria. Ganhou aqui a dividida ao Gonçalo Inácio, depois de lhe ganhar a frente, enquadrou-se para o pontapé, saiu ao lado, Diogo Costa parecia estar ali, senhor do lance. A tal questão de que falavas na parceria com o Rubem Dias, a questão física perante um central mais técnico como é Gonçalo Inácio, em contraponto com a tal questão de uma maior presença física do Renato Veiga. Sim, este é um bom exemplo. Este é um excelente teste. Portanto, o Adams, muitos jogos no Sevilha, ajudou o Sevilha a sair daquela posição bastante... Marcou 10 golos. Exatamente, e quão importante foi para a manutenção do Sevilha em La Liga. Estas são características quase similares de grande parte dos avançados africanos, aqueles que
têm como o lado físico, o lado mais forte e mais poderoso, e Adams é, sem dúvida alguma, um desses jogadores. Vai sentir algumas dificuldades, seja o Gonçalo Inácio, seja o Rubem Dias, o Dalot ou o Nelson Semedo, porque é de facto difícil de parar em velocidade. Que grande bola de João Neves, cruzamento de Dalot. Vamos ver quem chega primeiro, é o defesa da Nigéria, mas mais um passe espetacular, agora foi de João Neves, uma trivela perfeita, depois acaba por cruzar com o pé preferencial, o pé direito de Diogo Dalot, mas muito bom o passe de João Neves no início da jogada. É do que tínhamos vindo a falar, a qualidade não falta nesta seleção, depois é esse lado coletivo aparecer no jogo. Por enquanto temos visto isso mesmo, a capacidade de entreajuda da equipa. Vai agora a seleção nigeriana, liberta para o lateral Bruno Onyemaechi. Teve grande destaque na Liga Portuguesa, na altura com o Boa Vista ainda na primeira. Lateral de qualidade, este jogador agora do Olympiacos. Atraso de Akpan para o guarda-redes Okoye. Ajayi. Okoye. Onyemaechi. Falo do Boa Vista, mas antes tinha estado também no Feirense, em Portugal. Esteve durante 3 épocas nos achadrezados. Ataque mais uma vez em velocidade por parte da seleção africana. Awobi a jogar com Ndidi. Rebate de muito longe, mas sem qualquer perigo. É um pontapé, levar a bola a passar por cima do travessão, mas de facto, só para sublinhar aquilo que o Luís dizia há instantes, é um excelente teste para Portugal. A Nigéria também não veio aqui passar férias, estão a levar este jogo com grande seriedade e digo, ainda bem para a seleção portuguesa, porque de facto é o último teste antes do Mundial. Já se esperava fisicalidade no jogo, foi assim que a Nigéria conseguiu o seu primeiro remate à baliza com perigo e são bastante verticais, como acabámos de ver nesta transição por parte da seleção nigeriana. E ainda há o Paulo Anuacho no banco de suplentes, que é um gigante de 2,1 metros e que foi o melhor marcador da Liga Turca. Na última temporada, ao serviço do Trabzonspor, fez 22 golos no campeonato da Turquia e, portanto, é mais um exemplo. Mais uma bola, agora com força a mais, de Bruno Fernandes. Lembrando que na seleção do Congo, e no fundo é isso que prepara o Roberto Martínez, há o caso do Issa, um atacante muito forte fisicamente. Também há o Cédric Bakambu, mais tecnicista, mas também poderoso do ponto de vista físico. Portanto, a ideia é preparar precisamente aquilo que Portugal vai ter pela frente no próximo dia 17, na estreia no Mundial. É verdade, Rocha. Estes passes transviados, agora vimos Bruno Fernandes, não são por acaso. Roberto Martínez já terá chamado a atenção desta pressão média-alta dos nigerianos e que estão a cometer alguns erros. Ou seja, permitem muito espaço. É não entrar nestas discussões, é importante. Mas bem, a bola entrou no espaço, o Neto estava ligeiramente atrasado, mas não é necessário ver para colocar a bola nessa zona, porque os nigerianos estão muito adiantados no terreno. E não entrar nestas discussões, como dizias, Luís, até porque este jogo já poderá ter repercussões para a fase de grupos. Estamos em jogo FIFA, apesar de ser um jogo particular. Lembrando que há essa questão disciplinar, uma eventual expulsão tira o jogador em causa, no caso português, naturalmente, porque a Nigéria não vai lá estar, mas tira o jogador em causa da estreia no Mundial. Havendo ainda essa questão relativamente ao Leão, este jogo falha. À partida, espera-se que possa estar disponível para a estreia no Campeonato Mundial. Posse para a seleção portuguesa, primeiro quarto de hora praticamente fechado. Luís Vidigal, um primeiro olhar. Primeiro olhar, a inteligência tática, desde logo, de Eric Chelle, que tem esse lado físico que é uma das principais características, mas não só. Tecnicamente estamos a falar de jogadores que atuam nas melhores ligas europeias e, portanto, atenção a esta Nigéria. Não sei como é possível não estar no Mundial, mas isso são outras contas. Portugal tem aqui um teste difícil, normal, perfeitamente normal, ainda bem, como dizia o Gamito, para se estar preparado na melhor forma, mas um 4-4-2 com grandes dinâmicas que está a criar algumas dificuldades à seleção portuguesa, sobretudo a partir dos corredores. Posse de bola para a seleção nigeriana, recebe Ndidi, mete o do Besiktas, a colocar ao lado em Nadi. Cá está o tal jogador que no papel é o médio ala direito ou o extremo direito, mas joga muitas vezes por dentro desta seleção africana.
deixando na frente o Akor Adams e o Moses Simon a partir da esquerda. Tentam atrair mais gente para o corredor central, depois deixar um contra um nas laterais e aí surpreender a seleção portuguesa. Obriga inclusive Neto a baixar, como vemos aqui, quase como lateral. O espaço já foi concedido. Vem ali a meter o corpo, mas a fazer falta. Diz o árbitro da partida. Falta cometida sobre Adjaye. Falta de João Neves. Apenas 21 anos e o nome que mais impressionou Roberto Martínez na chegada, na estreia, na primeira vez que chegou à seleção portuguesa, pela forma como rapidamente se integrou e hoje em dia é indiscutível. Diria até no próprio 11 titular da seleção nacional. Trincão. Para trás para Nelson Semedo. Presença de muitos laterais na convocatória de Roberto Martínez. Foi, aliás, uma das questões lançadas assim que foi conhecida a lista final. Ataque de Dalot. Liberta para o corredor, para Pedro Neto. Outra vez Dalot, bem jogado. Bruno Fernandes, calcanhar. Tentava servir Cristiano. Tira a defesa da Nigéria. E tenta de imediato sair para a resposta. E tem aqui muito espaço. Superioridade numérica, 3-2. Vamos ver o que dá este contra-ataque da Nigéria. Este primeiro passe não é muito bom, mas ainda pode criar perigo. Vai para dentro, passe para a zona lateral. Moses Simon, atenção à Nigéria. Muita demora, muita dificuldade para encontrar a baliza. E acaba por dar contra-ataque de Portugal. Não tem grandes alternativas. Trincão e é obrigado a esperar por apoio. Mas é verdade que não há finalização, mas não convém que aconteça muitas vezes um 3-2. A pior escolha, para bem de Portugal. Estava Simons completamente só na esquerda e ele decidiu servir o companheiro que trazia alguém a acompanhar e a impedir depois que pudesse finalizar. Portanto, é um erro que não pode acontecer absolutamente. Roberto Martínez estará a chamar a atenção a isso mesmo. Em condições normais isto pode perfeitamente resultar em gol. E, portanto, fica aqui o primeiro aviso à seleção portuguesa. É isso, tudo começou numa dividida com Vitinha, foi à bola, foi à queima, perdeu o duelo e depois não houve ninguém para fazer a dobra à Vitinha. Campo aberto para a Nigéria na última jogada. Recuperação para a seleção portuguesa. Diogo Dalot. Nelson Semedo. João Neves para trás para Ruben Dias. Outra vez Nelson Semedo. João Neves, espetacular a forma como passa pelo adversário, lance para cartão amarelo. E cá está o primeiro amarelo do jogo. A sair do bolso do árbitro Mateo Busquets, até agora pouco interventivo, mas este lance, seja num jogo a sério ou num jogo particular, é mesmo cartão amarelo. Para Bruno Onyemaechi, o ex-jogador do Boa Vista e do Feirense, a ser aqui admoestado o cartão amarelo, nenhuma dúvida. Falta a derrubar João Neves, que já fugia pelo corredor direito. Gonçalo Inácio. Diogo Dalot, mais uma grande bola. Agora para libertar Pedro Neto. Vai num para um, jogador do Chelsea. Ainda Pedro Neto. Caminho tapado, mete o corpo e ganha fisicamente. É de facto uma seleção muito forte, esta seleção da Nigéria. E depois acaba com infração cometida por Pedro Neto. Não esquecer naturalmente que os jogadores portugueses têm as preocupações no subconsciente de não saírem daqui tocados e, portanto, em alguns momentos a seleção nigeriana vai ganhar mais vezes este tipo de duelos. É com vários perfeitamente exemplos normal. nos últimos dias de várias seleções que ficaram sem alguns jogadores devido à lesão. E, portanto, é uma questão normal no subconsciente de qualquer jogador, em vésperas da estreia no Mundial. Posse para Portugal, Nelson Semedo a jogar com Ruben Dias. Francisco Trincão. Portugal a ter uma grande oportunidade para marcar por Cristiano Ronaldo. A Nigéria a ter também uma enorme situação por Adams e a ter ainda aquela situação de 3-2 que não teve remate sequer. Foi mal definido. Exatamente. Essa sim, essa foi verdadeiramente perigosa. Poderia, de facto, levar Portugal a sofrer o primeiro gol. Um lance 3-2, normalmente se tomas boas decisões, a percentagem de sucesso é bastante grande. Para bem de Portugal, acabou por tomar uma má decisão
O que fica de facto é o erro, Pedro. Que seja aqui, que seja neste espaço e não no Mundial. Cristiano. Subida de Nelson Semedo, respeita precisamente o movimento do lateral direito. Jogo 50 na seleção para Nelson Semedo. Possibilidade de cruzamento, ali a bailar perante o adversário. Cristiano Ronaldo. Não sei se tentou o cruzamento, se a bola é ali prensada no adversário, que a verdade é que acaba sem problemas nas mãos de Okoye. Ele tentava, penso eu, colocar a bola no segundo poste. Estavam lá dois jogadores de Portugal, acabou por ir direto para as luvas do guardião da Nigéria. Posse para a seleção da Nigéria. Dele Bashiru a jogar atrás com Iwobi. Ajayi, mais um passe na velocidade. Chega primeiro Gonçalo Inácio. Ali um pequeno toque nas costas. Pontapé livre para Portugal. Falta de Akor Adams. A necessidade de uma aproximação maior ao portador da bola e condicionar este tipo de situações, porque a bola no espaço 1 contra 1 com Adams vai dar quase sempre espaço que cria aqui algumas situações perigosas da seleção portuguesa. E não sei se está relacionado, Luís, mas o Diogo Dalot acabou de ouvir ali instruções do Roberto Martínez. Pois, exatamente, tem que fechar, tem que cortar linhas de passe. Tem sido várias vezes ali entre o central e o lateral, com o movimento de Adams. Recebe Vitinha. Pedro Neto. Dalot. Bruno. Companheiros no Manchester United. 7ª época em Old Trafford para ambos. Com Bruno Fernandes. Num papel extraordinário, apesar de uma época que, apesar de ter corrido um bocadinho melhor do que as anteriores, acabou por permitir pelo menos o regresso à Champions, com Bruno Fernandes a ser considerado o jogador do ano na Premier League. Bom trabalho de Trincão. Movimento de Diogo Dalot. A bola vai para lá. O corte não é perfeito. Ainda Dalot. Espera ali por um movimento, por um apoio. Aparece agora esse apoio. Sai, remate, golo! Pedro Neto! Para 1-0, é o terceiro golo com a camisola da seleção portuguesa do extremo formado no Sporting de Braga. Pedro Neto a abrir o marcador, terceiro golo com a camisola da seleção no seu 25º jogo por Portugal. Portugal já puxou pelas bancadas, agora as bancadas também puxam por Portugal. 1-0 para a seleção. Não há fora de jogo, passa e coloca em jogo, Dalot. É verdade, e o que resulta nas boas tomadas de decisão. Muito bem, Dalot, aqui na procura do espaço, a servir Neto. Controle perfeito, um remate cruzado, impossível para Okoye parar este pontapé na frente da seleção portuguesa. Condições normais, não temos dúvidas, é superior individual e coletivamente. Preocupações é não sair daqui ninguém tocado para esse primeiro jogo do Mundial, mas aqui está Portugal a aparecer no jogo. Minuto 23, golo de Pedro Neto, precisamente em cima da pausa para hidratação, algo que vai acontecer também no Campeonato do Mundo. Vantagem para a seleção de Portugal. Pedro Neto, que acaba por ter, num lote alargado de extremos que a seleção portuguesa tem, acaba por ter aqui um estatuto, diria, de titular, em função não apenas daquilo que traz do plano ofensivo, que é aquilo que se pede em primeiro lugar a um extremo, mas também por aquilo que trabalha em termos defensivos, e onde aí me parece, Luís Vidigal, que se destaca claramente da concorrência. Falo, por exemplo, de Rafa Leão, de Francisco Conceição, João Félix. A questão defensiva, o apoio em trabalho defensivo também. A disciplina tática que foi fortalecida, a Rocha já agora. Para quem não conhece o percurso de Pedro Neto, muito jovem, sai para a Itália, para a Lazio, e aí é massacrado. A pensar, eu imagino a cabeça de Pedro Neto, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas os ensinamentos tirados daí tornaram-no de facto um jogador incrível, extraordinário, titularíssimo no Chelsea, e é, como dizias, tem esse papel titular na seleção portuguesa. Uma verticalidade, uma intensidade no jogo, um espírito de equipa, e é com jogadores assim que a seleção pode sonhar em conquistar o Mundial. Pedro Neto a fazer 1-0.
Rui, e esta pausa não serve só para refrescar as ideias, serve também, sobretudo, aqui para o Roberto Martínez a dar ali instruções. Víamos-lo, enquanto vocês faziam a análise também aqui ao gol do Pedro Neto, via ali o Roberto Martínez a falar muito com o Rúben Dias e, sobretudo, com o Vitinha, que tem sido também um dos médios que se tem juntado ali na primeira fase de construção. Aliás, o Roberto Martínez continua a falar com o Vitinha e agora também ali, penso eu, está tapado por Cristiano Ronaldo, mas penso que o suporte também de um quadro técnico está ali com toda a gente à sua volta, sendo que o Rúben Dias está um pouco mais para trás, mas já se junta à roda. Portanto, há aqui também uma pausa para, não diria reorganizar a equipa, mas corrigir aquilo que do ponto de vista do Martínez não está tão bem. São correções importantes, Rocha. Diria, só uma pena, mas é assim mesmo, não seja possível ouvir, porque era interessante ouvir. Sim. Há situações em que isso acontece, por exemplo, na América do Sul isso acontece, aqui não é possível. O que é que nós temos percebido? O facto de Simons partir da esquerda, mas depois vir para dentro, obriga a Rúben Dias muitas vezes ficar no meio caminho. Vou fazer cobertura a Gonçalo Inácio ou garanto a marcação a Simons. Isto o que é que obriga o lateral Nelson e fazer baixar também o Trincão na direita, tal como está a fazer Neto aqui na esquerda, vai obrigar os alas de Portugal a um sacrifício maior, mas pelo menos em termos de estabilidade defensiva a seleção fica mais forte. Golo de Pedro Neto faz então a diferença no marcador, ele que também superou a barreira dos 50 jogos no Chelsea esta temporada, fez 52, marcou 10 golos, fez também 10 assistências, foi um jogador muito importante, no fundo, a tal utilidade que tem na equipa, seja no plano ofensivo, onde é muito forte, como é evidente, mas também no tal trabalho que faz do ponto de vista defensivo, nos equilíbrios de que a equipa também precisa. Olha, deixa-me só dizer que esta pausa também foi aproveitada pela equipa de arbitragem para trocar algumas ideias. Foi curioso ver ali o árbitro a falar com os assistentes, o Inigo Serino, que acompanha o ataque da Nigéria, e a Guadalupe Ayuso, que acompanha o ataque de Portugal, sendo que o quarto árbitro é português, é o Gustavo Correia. 1-0 para Portugal, grande festa nas bancadas do Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Olha a ola mexicana. Histórica, desde 1986, no México, no Mundial, que não correu propriamente bem à seleção portuguesa. Embora tenha estado lá, o que na altura não era muito habitual, na altura foi apenas a segunda presença de Portugal depois do fantástico Mundial de 66. Bola para Vitinha. Atrasou para Inácio. Vitinha, Rúben Dias, central que cumpriu a 6ª temporada no Manchester City. Vitinha, Inácio, Bruno Fernandes. E Portugal a ter a bola, a ter muito tempo a posse de bola, algo que já era esperado também. Vitinha. Passe de Vitinha, movimento de Dalot, ao meio está Cristiano, cruzamento não sai perfeito, aparece ainda a tentativa de Bruno Fernandes e há fora de jogo de Dalot no início da jogada. Exatamente, e foi por pouco, mas mais uma vez, muito bem aqui a partir da esquerda, está identificado o lado onde Portugal tem que verdadeiramente atacar, dificuldades do lateral direito, aqui. Ali gera o adiantamento do Diogo Dalot. E depois o Bruno Fernandes saiu desta a cochear, já é a segunda, não foi nada de grave, mas não matam, mas moem. Akpan, lateral direito do Genk, com grandes dificuldades. Era a falta de Alex Iwobi, metida sobre João Neves. 21 anos apenas, João Neves. E joga muito bem. Mas nem é o jogar, é a inteligência, é o perceber o jogo, é incrível. Parece um veterano. Hoje faz um jogo 22 pela seleção, tem 3 golos marcados. Vitinha. Atraso para Diogo Costa. Portugal a vencer por 1-0, meia hora de jogo em Leiria. Golo marcado por Pedro Neto a dar vantagem a Portugal. Diogo Dalot.
tendência natural para ir para o melhor pé, para o pé direito. Recordo que a equipa tem muitas alternativas para a posição de lateral direito, para além destes dois jogadores que aqui estão a jogar também, o João Cancelo, o Mateus Nunes, que no Manchester City tem jogado quase sempre como lateral direito, já não falando do caso do João Neves, do Tomás Araújo, que também já fez essa posição no Benfica, do João Neves, que já fez essa posição no Paris Saint-Germain. Para a esquerda há o indiscutível Nuno Mendes, e depois estas alternativas, como por exemplo o Dalot ou o Cancelo, que já por várias vezes também jogaram no corredor lateral. Pontapé de baliza para a seleção da Nigéria, seleção que falha pela segunda vez seguida o Campeonato do Mundo. Esteve na última presença em 2018 na Rússia, caiu na fase de grupos. É uma seleção nigeriana que não tem, como referimos no início da transmissão, e seria bom para Portugal, numa exigência ainda maior, que estivessem no ataque quer o Victor Osimhen, quer o Ademola Lookman, mas não estão. Ambos de fora. Inácio a tentar ganhar a falta e a conseguir ali no jogo de braço. Acaba por cair e o árbitro espanhol, Mateo Busquets, Pois que a dar conhece a muito infração. bem o Adams.